Arbitrium Produtora apresenta Coalando no Espaço. E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Will e estamos começando mais um episódio do podcast Coalando no Espaço, aquele podcast onde eu vou até a tua casa, pode ser pessoalmente ou via internet, tanto faz, porque as duas dão do mesmo jeito. Pessoalmente é melhor, é muito melhor, mas como não temos como ir até as pessoas, esse Brasil inteiro, a gente acaba conversando aqui via internet, né, gurizada? E hoje eu estou aqui com um dos representantes do podcast Efeito Woodstock. Tudo bem? Como é que foi teu dia hoje? Que agora é 3 horas da tarde ainda, né? Exatamente. Muito boa tarde a todos aí. Meu dia está sendo ótimo, né? Poder estar compartilhando experiências, compartilhando ideias com a galera aí do Sul. O nosso dia já começou e está indo muito bem. Ah, coisa boa. Me conta de onde que tu é. Conta um pouquinho sobre tu, da onde veio o Efeito Woodstock. O que é o Efeito Woodstock? Exatamente. Boa tarde aí a todos, né? Meu nome é Rafael Andrade, sou um dos integrantes do Efeito Woodstock Podcast. Nós somos do norte, nordeste de Minas Gerais, né? Somos aqui do interior de Minas e quisemos, ao longo desses últimos 2 anos, levar um pouquinho das ideias de cultura, de arte, de política, né? Levar uma discussão mais aprofundada para a galera que se interessa por esses assuntos. E aí a gente está, ao longo desse Brasilzão aí, conseguindo a galera para interagir com a gente, como vocês estão aí hoje. Ah, coisa boa. Mas qual cidade, precisamente, vocês são? Isso. Nós somos do Vale do Jequitinhonha, né? A galera do Brasil aí conhece o Vale do Jequitinhonha e tal, mas nós somos especificamente da cidade de Jequitinhonha, a cidade que dá nome, isso, a cidade que dá nome ao Vale do Jequitinhonha. Somos bem do norte e nordeste aqui de Minas Gerais, bem do interior de Minas mesmo. Bah, dá pra ver pelo sotaque que tu tem, né? Tu já tá puxando mais um sotaque mais mineiro, mais um... Parece que tu acorda de manhã, já toma um baita de um café e come um bom pão de queijo. Isso, exatamente. É porque a gente está perto da Bahia aqui também. Tem gente que fala que nosso sotaque é baianeiro, né? A mistura do baiano com mineiro. A gente está aqui do lado de Porto Seguro, né? Do lado da divisa da Bahia aqui com Porto Seguro, então mistura um pouquinho os sotaques aí. Claro, eu imagino. E da onde que veio essa ideia de querer fazer um podcast mostrando a cultura nacional? Porque o Woodstock, para quem não sabe, né? O Woodstock foi uma das maiores revoluções no meio da música e da cultura no mundo durante os últimos anos. Então, da onde que veio essa ideia? É isso. Eu sou professor, né, de ciências humanas. Sou professor de filosofia, de sociologia, de inglês. E ao longo da pandemia, né, eu acho que muita coisa começou durante a pandemia, né? As pessoas observam muito o lado negativo da pandemia, né? Mas muitas ideias legais foram geradas também naquele momento que você tinha tempo livre, disponível, né, para poder fazer alguma coisa. E alguns dos alunos que estavam ali terminando a escola na pandemia online e começando cursos superiores, né, os cursos de faculdades aí, começaram a ter trabalhos online também nas suas respectivas faculdades. E assim, acabou que eu tenho muito vínculo com meus alunos, né, por ser professor de filosofia e sociologia. A gente cria um vínculo ao longo dos anos e um desses ex-alunos estava cursando Direito, né, inclusive está até hoje, me deu a ideia da gente fazer um podcast para um trabalho de faculdade, né, um trabalho da faculdade de Direito. A gente gostou tanto do resultado que aí a gente deixou de ser professor e aluno e passou a ser parceiros, sócios de um podcast. Começamos a nos aventurar por essa seara aí que você também está. E estamos agora com 1 ano e meio de estrada. Bah, que coisa boa, coisa boa. A pandemia, ela possibilitou isso bastante, né? Eu consigo perceber exatamente. Que o meu podcast em si começou em 2020, em agosto de 2020. E eu vejo que quase todo mundo começou um podcast, tanto pela questão da ascensão do Flow, e quanto pela questão de estar em casa sem nada para fazer, não poder ver os amigos, né? E vocês... No meu caso foi até interessante pelo seguinte, eu não conhecia esses grandes podcasts, foi esse ex-aluno e hoje amigo que me apresentou, né, a ideia, me apresentou os que existiam por aí e tal,
e a gente quis criar uma coisa mais do nosso jeito, né? Com o nosso estilo e tal, mas se espalhando nesses grandes por aí. E aproveitando a ideia do que você falou aí sobre o nome, né? O porquê do nome, depois a gente, com o tempo de podcast, a gente até foi tentar pensar a respeito. E falou o seguinte, a gente poderia ter achado um nome mais fácil, né? Sim. Porque efeito de estoque sempre tem que responder o porquê desse nome, né? Já que tem nomes mais fáceis aí. Mas é porque a gente, assim, tá aqui num ambiente, num lugar, né? Numa região que o axé, o pagodão baiano, né? O piseiro, esses estilos musicais são os que predominam. E tem uma galera resistente aqui da região, né, do estado, que curte o rock, gosta de algo um pouquinho mais longe, né, vamos dizer assim. Claro. E aí a gente quis colocar efeito de estoque para simbolizar essa virada de chave, essa mudança na questão cultural, de você querer ir mais longe e tal. Então a gente colocou efeito de estoque para disso. Com certeza, faz muito sentido. Faz muito sentido. E querendo ou não, aí na Bahia, não Bahia, Minas Gerais, na parte mais nordeste brasileira, né? Tu acaba vendo muitos outros estilos, assim como em qualquer região do Brasil. Aqui no sul tem um estilo de música chamado chamamé, ou milonga, ou bavaneira. Tem milhares de estilos aqui, né? E muitas pessoas não sabem como é, como é que funciona isso. E eu imagino que aí deve ter também algum tipo de estilo que a gente não conhece, né? Isso, que não é próximo. Inclusive, assim, quem gosta de rock, o pop rock nacional e tal, pessoas que estão ali dos 40 e poucos anos para baixo, essa galera toda se inspirou no pessoal do Sul aí, né? E Nenhum de Nós, Engenheiros do Havaí, todo mundo que era adolescente no final dos anos 90, começo dos anos 2000, se espelhou muito nas ideias desses artistas de Rio Grande do Sul para formar sua identidade. Claro, e também tem. Agora a gente tá pegando uma área, uma vibe mais sociologia nesse papo que eu vou te dar agora, porque cai num lado assim, ó, quando a gente fala sobre o rock gaúcho, né? Existe pelo menos aqui dentro do Rio Grande do Sul, existem bandas que nasceram aqui e não saíram daqui. Só ficaram aqui. Elas vivem dos shows do Rio Grande do Sul. Então elas fazem a festa da uva, fazem a festa do chimarrão, fazem a festa da rapadura, entendeu? Eles ficam só aqui no Rio Grande do Sul e eles conseguem tirar o sustento. E daí eu fico pensando, mas por que essas bandas não saíram do Rio Grande do Sul? Por que não foram pro Sudoeste? Será que é algum tipo de preconceito? Será que é alguma questão histórica? O que pode ser, sabe? Eu fico analisando isso muitas vezes. Existe uma banda chamada Vera Louca, não sei se tu conhece. Já ouvi falar, não conheço tanto assim, mas já ouvi falar. A galera dançando rock já ouviu alguma coisa. Isso, é uma banda muito grande que tem músicas que tu escuta e tu pensa, cara, devia estar tocando em todo o Brasil, essa música aqui em específico devia ser trilha de novela. E não é. Sim. Sabe? Isso. Não é. E eu sei também que deve ter muita banda boa. Eu não conheço muitas bandas de rock aí da parte de Minas e Bahia, né? Mas eu sei que deve ter muita banda boa e a gente não conhece. Eu fico pensando, mas por que isso? Por quê? Isso. Sabe? Engraçado que Minas é um celeiro do rock nacional, né? Se a gente olhar aí, por exemplo, Skank, Jota Quest, Pato Fu, Tia Anastácia, são bandas que têm uma repercussão nacional. Mas eu concordo perfeitamente com você. Eu acredito, eu atribuo a isso também a falta de mídia, né? Eu acho que a mídia concentra tanto o que é mais conhecido, o que é mais já tocado, o que tem mais visibilidade nos meios de comunicação, que tira um pouquinho o espaço desses outros que estão na cena independente, né? Um dos objetivos do nosso podcast, e isso não foi o objetivo inicial, né? Foi ao longo do que a gente está fazendo, a gente foi incorporando, foi justamente trazer para as pessoas que assistem o canal os artistas regionais da região, mas não com estilo específico. O pessoal que, de um raio aqui de 800, 900 quilômetros ao nosso redor, toda segunda-feira a gente posta um clipe de um artista da região. Aí é uma banda de rock, é uma banda de MPB, um artista do sertanejo. Então a gente, justamente percebendo essa falta de espaço que existe das bandas, né, que fazem um som legal, que poderiam levar essas mensagens mais longe, a gente está tentando contribuir com o espaço que a gente tem hoje, né? A nossa forma de dar visibilidade para eles. Claro, claro.
Sabe que eu já trouxe várias pessoas aqui no Colando que tem uma música muito boa. Um desses caras é o Matheus Aldan. Que ele tem uma música, eu falei pra ele já, cara, essa tua música aí, ela tem que estourar, mano. Porque é muito boa. É muito boa, não tem como não estourar. É uma coisa incrível. Tipo, sabe aquela música que estourou agora há pouco tempo, Acorda Pedrinho? Sim. Conheço de Curitiba, né? Pessoal de Curitiba. Isso aí. Eu ouvi essa música quando ela lançou no disco, lá em 2000 e... faz um ano e pouco, mais ou menos. E eu falei pra todo mundo, cara, escuta essa música. E todo mundo, meu, que música com nome chato, com nome feio. Olha isso aí, cara. Ninguém nunca vai ouvir isso aí. Deu 2 meses e o pessoal tava dançando a música no TikTok, sabe? Exatamente, estourou o Brasil inteiro. Estourou o Brasil inteiro, e é muito louco isso, porque todo mundo toda banda tem uma música que era pra estourar, né? É basicamente aquelas bandas de um single só, que existem várias por aí. Né? Isso. Na verdade, essa banda, inclusive, pegou aqui que o pessoal só escutava ela, né? Às vezes estar no lugar certo, na hora certa, a pessoa certa ouvir e passar pra frente, né? Isso aí foi no Brasil inteiro. Aqui no Rio Grande do Sul, todo mundo só via Acorda Pedrinho. Por onde tu passava, Acorda Pedrinho. Né? Por isso que eu, inclusive, em homenagem, né, à nossa conversa, eu ainda vim com a blusa aqui, não sei se vai dar pra galera ver aí, da MTV, porque quem tem aí de 40 anos pra baixo sabe que o jeito de você, há 20 anos atrás, descobrir coisas novas e ouvir uma coisa legal do Brasil era acessando a MTV, né? Não existia esse boom da internet e tal. Então, se você assistia MTV, você tinha acesso, que era diferente. Claro. Eu não peguei essa parte. Eu tenho 23 anos. Na verdade, existia MTV ainda, mas eu não olhei, não assistia tanto. Eu ficava mais na internet, procurando vídeo na internet, no YouTube, e ficava conhecendo música assim, né? Porque eu acho que cada um tem o seu jeito de conhecer música. Não sei se tu concorda comigo. Concordo. Como é que é o teu jeito de conhecer música? Olha, eu, por ser professor de filosofia e sociologia, eu acabo conversando com todo mundo, falando que eu convivo mais com jovens do que com adultos, né? Então, o jeito mais fácil de você conhecer coisa nova é você, às vezes, envelhecer e continuar com a mente jovem. Quando você convive muito com jovem, você está conversando, entendendo o que está na hype, né? As coisas que estão aparecendo. Então, os próprios alunos, eles acabam ofertando muita coisa nova para a gente, né? Claro. Com o podcast também, eu descobri que é uma ferramenta de você também manter-se atualizado, né? Se todo mundo soubesse o enriquecimento que você tem conversando com pessoas diferentes, de ideias diferentes, todo dia você aprende uma coisa nova, né? Você cria perspectivas novas. A gente já conversou com gente de tudo quanto é estilo musical diferente, apresentando coisas diferentes, né? Então, hoje, para mim, são as duas principais ferramentas. Além da internet, né? Que é a ferramenta maior, que é onde você tem acesso ao mundo inteiro, né? Quem diria há 5 anos atrás, 10 anos atrás, que a gente estaria conversando aqui em tempo real, ao vivo, conhecendo a galera né, de outro lugar do Brasil e conversando assim, uma conversa franca, né, e aberta, e conversando sobre ideias. Então, além da internet, a juventude, e eu acho que isso que tem a ver com o nosso nome também, Efeito de Estoque, né? É sempre querer manter esse espírito jovem, né? Tá lidando com a juventude. É a juventude que transforma, né? De verdade. Claro. E se você tá no meio da juventude, você tem que sempre estar sendo transformado também. Mas e tu acha que é meio que obrigatório um professor tentar se transformar com a juventude? Não sei, que tu dá aula pra qual grau? Ensino médio, né? Ensino médio? Assim, é porque eu dou aula para cursinhos jurídicos, dou aula para curso de inglês, então pego uma galera para cursos para concursos, né? Também. Eu pego uma galera adulta também. Eu sou professor para adultos, mas sou professor do ensino médio também. Essa galera entre os 15 e os 17. É a galera que está começando a descobrir o mundo, né? Sim. Tá foita ali por informação. Bah, nem me fala isso, porque eu não calava a boca no meu ensino médio. Eu tentava querer saber de tudo. E no ensino médio, eu conheci um cara que mudou minha vida. Foi o Zygmunt Bauman. Não sei se tu conhece ele. Sim. Sim, sociólogo polonês, tá muito na moda, né? A galera tá conhecendo ele agora. Eu conheço ele já faz desde 2013 que eu começo a ler ele. E um dos maiores livros que eu li na minha vida foi o Amor Líquido. Que foi que eu fiquei uns 3 dias sem dormir.
Eu não consegui. Eu entendi o que ele quis falar ali, que, cara, tudo vai acabar. Sim. Só que é tão óbvio aquilo ali, que tu demora pra entender que aquilo ali é óbvio. Sim, sim. Né? Exatamente. O que tu acha dele, assim? Deixa eu te perguntar isso. Não, hoje, do século XX, né, ele infelizmente já faleceu, não tem tanto tempo assim. Faz uns 2, 3 anos, né? Isso, pro século XX e XXI, a meu ver, ele é um dos maiores pensadores, né? A gente tem os caras do passado, clássicos e tal, mas do século XX para cá, eu atribuo a Jean-Paul Sartre e a Zygmunt Bauman, né? Como os dois grandes pensadores do século XX e XXI. A gente até costuma brincar e fala o seguinte: se você não quiser errar no Enem, na redação do Enem, se você citar alguma ideia de Bauman na sua redação do Enem, e quase todas as ideias, quase todos os assuntos, você pode jogar uma ideia dele, né? Você consegue ir bem na redação do Enem. De tão influente, tão importante e tão atual são as ideias dele, né? Atuais são as ideias dele. Ele foi um cara que revolucionou tudo. Não sei se eu acho, não sei se tu concorda comigo, mas o que ele fala é uma coisa tão simples e tão óbvia que se torna, né, besta, assim, entre aspas, tu não saber que aquilo ali é verdade. Isso, exatamente. E daí quando tu lê o que ele tá falando, tu fica, tá, mas e aí? Eu tô certo ou eu tô... O que tá acontecendo comigo, né? Eu fiquei assim quando eu li ele. É um processo de transformação, né? Você começa a perceber que você não pensava o suficiente para se entender como pessoa. Pior. A gente tem que ler um livro de um cara e ficar mal durante um tempo para entender que aquilo ali era tão óbvio, tão simples que tu consegue resolver. Isso, exatamente. Olha, eu vou dar um exemplo aqui, claro, assim, prático. É tão influente, tão importante todas as áreas de conhecimento que ele aborda e coisas que ele tenta explicar, que ele percebeu na vida, que eu sei que tem um assunto aí, que é um assunto sensível para a galera do Rio Grande do Sul, como aqui em Minas, que é a rivalidade de futebol, né? Pelo que a gente na televisão, a rivalidade Grêmio-Inter, eu acho que só é comparável à rivalidade Cruzeiro e Atlético aqui em Minas, né? Eu acredito que são as duas maiores rivalidades do Brasil, né? Atlético e Cruzeiro aqui em Minas Gerais e Grêmio e Inter aí no Rio Grande do Sul. E você pode pegar um cara como Bauman e ele explica a gênese, a origem dessa rivalidade, o porquê as pessoas são assim, ou porquê as pessoas vão se divertir no campo de futebol e às vezes estão degladiando lá umas contra as outras, né? Então, um assunto, às vezes, que as pessoas acham que é banal, como futebol, ele consegue engrandecer e explicar totalmente o assunto. Claro. Bah, aqui, ó, assim, ó, putz, tá difícil ficar falando, hein? Dá umas travadas às vezes na língua, o cara tem que dar uma segurada. Mas, falando de futebol, essa questão de Grêmio e Inter, é horrível como o fanatismo ataca as pessoas de uma forma ruim, né? Eu fui fanático pelo Inter já, eu sou colorado. Eu já fui fanático pelo Inter. Eu ia em todo jogo no Beira-Rio. Todo jogo do Beira-Rio eu tava lá. Só que até o momento que eu parei e pensei, cara, o que eu tô ganhando com isso? Eu tô ficando feliz? Não, tô mais triste porque o meu time tá perdendo mais. Os caras estão ganhando um dinheiro que eu acho que eu nunca vou ganhar na minha vida. Por partida. E não tô fazendo nada demais. Por que eu vou continuar apreciando futebol? Foi esse momento que eu cheguei e parei e, cara, falei, assim, ó, Inter, cancela minha carteirinha de sócio que eu não vou mais dar bola pro futebol. Então... Olha, pra você gostar da ideia, então, no Rio Grande do Sul, eu sou mais simpático, tenho que confessar que eu sou mais simpático ao Inter do que ao Grêmio. Porque eu sou cruzeirense, né? Aqui em Minas eu sou cruzeirense, eu tenho uma geração de família como cruzeirenses, né? Meu filho agora é cruzeirense também. E o Grêmio sempre foi um rival do Cruzeiro, né? Nos últimos 20 anos. Então eu tenho a tendência a ser mais simpático ao Internacional. Por que tu tá falando isso pra mim? Porque o Cruzeiro pode chegar e fazer 3-0 no Inter. E no Grêmio não consegue fazer. Daí tu que racha a cara, né? Não, tô brincando. Mas eu tenho aquela questão de... Eu só tenho o meu Inter aqui e torço pro meu Real Madrid ou Chelsea, né? Dependendo da Europa. Mas eu não tenho acompanhado futebol mais há muito tempo.
O último jogo que eu vi foi a final da Copa do Mundo. Ah, sim. Foi o último jogo de futebol que eu vi. Porque ali sim a gente pode considerar um espetáculo, né? Não é uma questão... Pode ser que envolva financeiramente, mas a gente não sabe o que tem por trás das grandes massas. Né? Essa rivalidade que se demonstra na televisão com o Grêmio e Inter, ela é verdadeira? Ela chega até as últimas consequências, como é mostrado na televisão? Sim, muito pior. A televisão ainda dá uma cortada assim nas coisas ruins que tem, sabe? Um exemplo, tu chega aqui pra alguém, normalmente tu vai conhecer uma pessoa, tu pergunta o nome da pessoa. Primeira coisa que perguntam aqui no estado é se tu é colorado ou gremista. Antes de saber o teu nome, eles querem saber se tu é colorado ou gremista. Pra saber se vão ser teu amigo. Você passa até ódio ou amor pela pessoa só por conta disso. Instantaneamente. Sim, é muito mesmo, muito mesmo. Teve várias vezes que eu já vi a gente caminhando com camiseta de time na rua e passando o outro com camiseta do outro time e os caras se xingando, sabe? Então, é bem complicado, sim. É uma questão que em Grenal dá medo de ir. Dá medo de ir, ainda mais com criança. Se tu quiser ir no Grenal, tu tem que ir num camarote se tu vai com criança, pra não ter problema. Sim. Mas igual, o problema é tu sair na rua com a criança ali, sempre tem briga. Briga. É complicado, né? É muito complicado. É pra ser prazer, passa a ser uma coisa que você não sabe se pode voltar pra casa, né? É complicado demais. E fizeram aqui uma coisa no Rio Grande do Sul, que foi a torcida mista. Não sei se tem aí pra cima, mas que daí junta o Grêmio, a torcida do Grêmio e a torcida do Inter. Por exemplo, um casal de namorados, um é colorado, o outro é gremista. Vai os dois na torcida mista, entendeu? Só que isso já tá dando umas brigas, uns problemas aí, estão pensando em tirar, né? Sim. Não, aqui nem pensaram ainda em fazer isso, não. Aqui, inclusive, durante muitos anos, tá tendo jogo entre Cruzeiro e Atlético de torcida única, né? Tem um mandante e apenas os torcedores do mandante vão ao estádio. Agora começou, depois de muitos anos, de muita confusão, mortes e tudo mais, começou a ter o processo de 90% tese. Se o time é mandante, tem 90% de torcida do mandante e 10% do visitante. Né? Mas mesmo assim... Mas daí tu ir 10% do teu time ali, meu Deus do céu. Não dá, né? É pedir pra querer morrer, né? Pra pensar. Né? É complicado. Eu queria aproveitar e te fazer uma pergunta. Né? Já que a gente está nesse intercâmbio Rio Grande do Sul, Minas Gerais, né? Quando eu falei com alguns dos nossos inscritos, dos nossos seguidores, que a gente ia conversar com a galera do Rio Grande do Sul, veio um assunto que a galera queria muito conhecer, né? A galera vai assistir aí nosso episódio e tudo mais, né? Vai conhecer o canal do Koalando do Espaço. E eles queriam muito saber a versão de um gaúcho sobre aquela tragédia de Santa Maria com a Boate Kiss, né? A gente viu muito pelos meios de comunicação tudo que aconteceu, né? Esse ano já datou 10 anos a tragédia, ainda tem repercussões do que está acontecendo e tudo mais. Só que, como a gente falou agora há pouco, os meios de comunicação às vezes não refletem a realidade. Eles podem criar a narrativa que eles querem para o fato, né? E como está muito distante, a gente só tem acesso por esses meios. Apareceram recentemente, né, na mídia aí, nos canais de streaming, vários documentários, inclusive alguns reais, alguns inspirados na tragédia, para tentar mostrar como foi. E aqui em Minas Gerais, por exemplo, a galera ficou viciada nesses documentários, tinham grupos de discussão. Realmente, eu tenho que afirmar que eu assisti aquele da Netflix, né? O documentário da Netflix, que a Globo, os atores da Globo fizeram e tudo mais. E, assim, eu particularmente, que me considero uma pessoa informada, eu não tinha noção de todo aquele desenrolar depois da situação. Os pais serem processados, serem julgados, pessoas do alto escalão, né, público, estarem acobertando algumas coisas. E aí, todo mundo que sabia que a gente ia falar com vocês hoje, queria ver um relato e opinião de um gaúcho sobre essa questão da tragédia. Tá, vamos lá.
Primeiro, faz 10 anos que tu falou, né? Isso. Pra mim, assim, falando de Boate Kiss, parece que foi ontem, assim, porque foi uma coisa muito complicada pra questão nacional, eu ia dizer, pra questão local aqui, né, no Rio Grande do Sul. Porque nacional também, porque todo mundo ficou chocado com o que aconteceu. Mas eu, particularmente, eu tava saindo de uma cidade pequena e indo pra capital, em 2013. Então eu não me lembro muito bem como é que foi, sabe? Mas eu sei que todo mundo ficou muito chocado. E pra quem não sabe muito bem, a tragédia aconteceu em Santa Maria, uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. Então lá tu acaba tendo um sotaque mais puxado, tu acaba tendo pessoas que se conhecem, sabe? Uma cidade pequena, eu acho que no Brasil inteiro é assim, todo mundo se conhece, a fofoca rola solta. Então, tipo, pra cidade em si, foi luto durante o ano inteiro, sabe? Pro estado em si também foi luto durante o ano inteiro. Mas eu não posso te falar exatamente como é que foi, porque eu não me lembro exatamente o que aconteceu, sabe? Eu tenho alguns relances, assim, do que aconteceu, das coisas passando na televisão, do meu pai comentando comigo, dos professores comentando, né? Mas, pelo que me falaram também sobre os documentários e sobre as séries, tá sendo muito bem retratado. Só que com isso, me falaram uma coisa ruim disso. Que botaram atores cariocas e paulistas pra interpretarem gaúchos. Isso, atores globais, né? Vamos dizer assim, atores globais, né? Atores da emissora Globo. Mas daí, nesse ponto aí, eu acho um pouco errado. Porque é meio que tomar conta da narrativa. Tu não botar um ator local do Rio Grande do Sul. Aí a gente tem um baita de um grupo de teatro aqui do Rio Grande do Sul, que é o Adolescer. E não botaram nenhum ator de lá, por quê? Será que tomaram conta da narrativa e pensaram agora vamos falar sobre isso porque faz 10 anos e foi uma tragédia nacional, sabe? Mas por que não pegaram? Eu fico pensando assim, sabe? Por que não pegaram atores do Adolescer, um exemplo, que é uma como já diz o nome, é uma peça de teatro para adolescentes, entendeu? E que existe há muito tempo e todo ano a peça vai se moldando. A diretora dessa peça, a Vandia K. Michel, participou aqui do Coalando já. E alguns atores do Adolescer... Atores não, desculpa. Alguns atores que já participaram do Adolescer também participaram aqui do Coalando. E eu fico pensando, por que não chamaram esse pessoal para participar da série, sabe? Que eu acho que tu conseguiria retratar de uma forma bem mais clara e bem mais nítida do que foi. Né? E passar uma visão mais... Meu, olha só, aconteceu isso com a galera, sabe? Porque eu sei que foi bem complicado. E até hoje é lembrado, né? Até hoje é lembrado. Sim. Então eu imagino que essa galera do Rio Grande do Sul achou que ficou meio caricato, né? Atores fazendo sotaque que não eram os deles. Eu vou te falar que nem foi um ator gaúcho que me falou isso. Foi um paulista que me falou sobre isso. Falou, cara, eu não achei legal que fizeram isso, sabe? Porque tinha que ser pessoal do Rio Grande do Sul interpretando pessoas do Rio Grande do Sul, sabe? Sim. Então... Sim. Eu até... Não, pode falar, desculpa. Não, porque assim, eu até vi um movimento na internet falando que as famílias iriam processar os produtores desse documentário, que foi com atores, não foi o documentário real, porque acharam que estava meio caricato e tal. Eu vi alguma coisa dessa na internet, que eles iam processar a Netflix por conta desse caricaturismo, né? Sim. De colocar atores com uma temática um pouco diferente, né? É, assim, uma cena... Porque, assim, eu, na época, me choquei e tal, mas está muito distante da gente, né? Você vê uma tragédia de longe, é diferente. Só um repórter, né? Tem um repórter ali na frente da boate, contando as estatísticas, né? Apenas falando do que está desenrolando, é uma coisa. Quando você vê as cenas de como se deu, como transcorreu, como aconteceu, você começa a se emocionar. Eu lembro que eu assisti já o documentário todo e a série da Netflix,
a cena que mais me chocou, assim, que me chamou a atenção, que aí vem bem de contra o que você falou sobre a questão de uma cidade pequena, que todo mundo se conhece, na hora que acontece o incêndio, que aí as pessoas começam a ligar para as famílias na cidade, tem aquela câmera aérea assim, e aí todas as luzes dos prédios, das casas da cidade começam a se acender. 2 horas da manhã, a cidade começa a acordar e as luzes dos prédios, das casas, todos começam assim, simultaneamente começam a acender. Eu imagino como é que foi para a cidade naquela semana, né? Como é que Cara, foi e o a absurdo. cidade é uma cidade universitária, né? Tem Sim, a sim. Universidade Federal de Santa Maria. Então, Sim. tu imagina como é que foi quando as pessoas, os alunos da faculdade estavam nessa festa, alguns, né? E Sim. aí tu fica pensando, imagina o teu colega foi numa festa, te convidou pra ir, tu não quis ir, e essa festa que tu foi convidado pra ir, todo mundo morreu, sabe? Isso. Isso aí foi complicado. E É. eu sei que na época eu tinha 13 anos, 14 anos. Mas eu sei que na época o pessoal ficou falando que, cara, não vamos em festa mais. Até em festa de 15 anos não quiseram fazer por causa dessa questão, né? Isso Então foi um trauma de verdade, né? Existiu um trauma na cabeça das pessoas mesmo. Existiu. No Rio Grande do Sul inteiro existiu, sim. Existiu um trauma porque é aquilo, tu fica inseguro de ir numa festa, né? Sim, Uma sim. festa que é um lugar pra tu se divertir, tu pode não sair de lá. Ficou uma coisa bem complicada, bem complicada. Até hoje é assim, né? Sim. Até hoje, até mesmo com o Covid, tu pode ver todo o trauma que dá numa sociedade, a sociedade tenta se fazer o contraveneno. Isso, O que seria o contraveneno hoje em dia do Covid? É tu chegar em casa e lavar as mãos. Quase 90% das pessoas não faziam. 90% das pessoas não faziam isso. Chegar em casa e lavar as mãos, que é o mais simples, né? Tirar os tênis antes de entrar em casa. Quase ninguém fazia isso. Daí hoje em dia tu vê, todo mundo chega em casa e vai lavar as mãos. Todo mundo chega em casa e vai passar álcool em gel. Álcool em gel. Passar álcool nas compras. Né? E isso não era feito antes. A mesma coisa hoje em dia numa festa. Que no Rio Grande do Sul tu vai numa festa e tu já fica, onde é que tem saída de emergência? É muito pequeno aqui, vou ficar mais perto da porta, sabe? Tu fica tendo esses toques, assim, pelo menos pra quem viveu aqui. Sim, sim. Não, eu fico imaginando como é que é para todo mundo receber essas informações novamente, né? Porque isso vira uma ferida. E eu não sei se você viu, não sei se você viu, mas ganhou repercussão nacional na semana passada, uma banda lá do norte do Brasil, se eu não me engano foi em Roraima, uma banda estava fazendo uma festa, estava participando de uma festa, tinha um aniversário na festa, e aí o cantor tava com aqueles mesmos fogos, o vocalista da banda, tava com aqueles mesmos fogos que foram acionados na boate. E aí, na hora os fogos foram acionados, na hora do parabéns. Ele tava cantando parabéns, a música do parabéns, e ele falou, alô, Boate Kiss, na hora dos parabéns com os fogos, né? Ganhou não sei se o pessoal aí todo viu, ganhou uma repercussão nacional grande essa situação da banda, né? A banda começou a sofrer ameaças na internet e tal, porque o pessoal não entende como é que tem gente que ainda faz piada de mau gosto, assim, né? Com uma situação tão grave. Sim, mesma coisa eu fazer piada com o que aconteceu, acho que foi em Minas, com o negócio de Varginha, não? Isso, Varginha, o que é famoso é o ET, né? O ET de Varginha. Sim, não foi Varginha, mas teve alguma a tragédia da Vale, isso lá em Brumadinho. Isso aí. Isso foi da usina lá, né? Da terra, né? Isso. Deslizamento de terra. Mesma coisa eu fiz uma piada com isso, sabe? Isso. Não tem por que fazer piada com essas coisas. A galera tem que entender que humor não tem limite, mas tem coisas que tu não pode fazer piada, mesmo. Sim. Né? Mas enfim, vamos indo pra nossa reta final. Eu quero saber de ti, o que tu espera pra esse ano de 2023? Ah, sim. Olha, tem umas perspectivas os mais positivas possíveis, né? Eu, como professor de filosofia, de sociologia, eu sempre espero o melhor, né? Então, assim, para a questão do mundo, eu acho que o mundo tem que seguir em frente, parar de pensar em guerra de Ucrânia e Rússia, tentar resolver rápido, né? Eu acho que a gente tem mais problemas em comum, porque a gente pega a questão mundial, a questão brasileira,
A questão regional, nossa, a de vocês aí do Rio Grande do Sul, da gente de Minas Gerais, a gente tem mais temas em comuns para resolver e problemas em comum do que coisas que nos separam. Então eu acho que está na hora das pessoas pararem. Acho que a palavra certa para definir a esperança que eu tenho para 2023 é acabar com uma palavra que está muito na moda, e não sei se vocês usam muito no Rio Grande do Sul, mas aqui a gente usa muito, que é polarização, né? Sim. As pessoas estão ficando cada vez mais radicais, não estão querendo se entender, não estão querendo ouvir o outro, aquela famosa dialética grega, né? As pessoas esqueceram o que é diálogo, né? E um dos focos, um dos baluartes do nosso podcast é o diálogo, é a dialética, é dar oportunidade para o outro ser ouvido, Com né? certeza. Que as várias ideias sejam discutidas. E eu até queria falar sobre isso, tocar nesse ponto, porque eu acho que um dos maiores desafios para todos os podcasts no ano 2023 é lidar com a polarização, né? Porque chegou um ponto, à medida que você vai crescendo, né? Você vai crescendo, tendo uma galera maior que te segue, né? Hoje, nosso podcast tem inscritos em 23 estados do Brasil, apesar de nossa base, né? A maior quantidade de inscritos que a gente tem é em Minas Gerais, mas a gente tem inscritos no Brasil inteiro, inclusive no Rio Grande do Sul. Aí, chega um ponto que a gente vai crescendo, que você começa a atrair muita gente boa, muita gente propositiva, que quer fazer as coisas crescerem, quer dar boas ideias, mas você atrai radicais também, que não aceitam opiniões diferentes. Então, a gente chegou num ponto que quando, a gente também é um podcast que lida com política, né, que fala muito de política. Nós temos como vocação a arte, a cultura, a música, né, quem está fazendo sucesso e está com visibilidade, mas um dos assuntos que a gente mais trata no nosso podcast também é política, né, a política regional, estadual e a nacional também. E chegou um ponto que quando a gente traz um convidado de direita, a galera de esquerda começa a torcer um pouco o nariz, começa a reclamar. Vocês estão dando muito ibope para quem é de direita e tal. Já usaram até falar assim, usaram a expressão, né? Eu acho que a expressão a gente pode usar. Assim, todo mundo tem sua ideologia, né? Eu tenho minha ideologia política e filosófica, você tem a sua, todo mundo tem o direito de ter. Mas a gente no podcast, né? Nossa equipe do podcast não costuma se posicionar politicamente, porque a gente acha que tem que separar as coisas. Sim. Quem são os protagonistas são os convidados, né? Claro. Então os convidados se posicionam. A gente apenas estimula o debate. Só e aí, exatamente. Então, já teve, por exemplo, o dia que a gente trouxe um convidado de direita no nosso canal, e aí teve alguém que escreveu lá, Rafael é golpista, porque a gente deu espaço para alguém de direita. Quando a gente traz alguém de esquerda, aí a galera da direita, não todo mundo, é óbvio, né? Tem pessoas que pensam totalmente diferente de você, mas são abertas ao diálogo, conseguem fazer as ideias fluírem numa boa, mas aí, quando a gente traz alguém de esquerda, tem uma galera mais radical de direita e fala, não vou assistir esse episódio, essa entrevista, porque essa pessoa fala o contrário do que eu penso. Mas você só fortalece a sua convicção e as suas ideologias quando você entende a do outro, e você estuda do outro, né? E pode divulgar. Então, assim, minha perspectiva para 2023 é que as pessoas superem esses desafios, né? Superem essa visão de que o mundo tem que ser dividido em dois e vira uma guerra, todo mundo tentando mostrar que a sua verdade é maior que a do outro. Não existem tantas verdades absolutas assim, né? Existem posições, ideias, e podem ter pessoas inteligentes dos dois lados, com visão de mundo diferente. Sim, tô contigo. Perguntou se a gente usa a palavra aqui no Rio Grande do Sul, polarização. Isso. Tem uma cerveja chamada Polar. Então, eu acho que a gente usa bastante polarização. Por causa do Inter e do Grêmio, né? Mas eu tô contigo nesse pensamento, tô contigo, porque não dá pra ser mais de outra forma. A gente tem que todo mundo se ajudar, porque o mundo não é fácil e a gente percebeu isso na pandemia, né? Mas, Tchê, muito obrigado por ter aceitado participar aqui do Colando, fico muito feliz. Fico muito grato por ter tirado um tempo para conversar comigo. E agora eu quero que tu deixe tuas redes sociais e considerações finais. Isso. Quero agradecer muito o convite do Colando do Espaço, né? É uma forma da gente poder estar conversando com gente nova, gente diferente.
é um intercâmbio de verdade, né? Entendendo as ideias do outro. E é isso que os podcasts servem, né? Eles servem para isso, para as pessoas poderem levar essas ideias para frente. Então, a nossa equipe, que eu falo o nome da nossa equipe, a gente agradece muito o convite, esperamos ter outros intercâmbios com vocês aí, né? Ao longo do tempo, e a gente possa ser parceiro de verdade. Né? Exatamente. Teremos sim. Isso. Agradecer, né, a audiência de vocês e as pessoas que fielmente, que assim, a gente tem aquele pessoal que é fiel ao canal, que gosta das ideias e tal. Então, agradecer. São vocês que fazem os podcasts, né? Seguirem em frente, ter essa força de levar essa informação para frente. E para a galera que quer conhecer o Efeito Woodstock Podcast, a gente está em todas as redes sociais, né? Nosso canal principal é no YouTube, né? Como a gente está vendo aí, no Efeito Woodstock Podcast no YouTube, mas a gente também está com o mesmo nome em todas as redes sociais, né? Galera que gosta de uma coisa mais dinâmica, como o Instagram, né? Nosso canal principal é no YouTube, Efeito Woodstock Podcast, mas a gente está no Instagram também, como @Efeito Woodstock, estamos no Spotify, no TikTok, estamos conectados ao mundo. É só nos procurarem que vocês vão nos achar e que possam ser parceiros da gente também. Perfeito, então. Cara, mais uma vez, muito obrigado. Tô muito feliz de trocar essa ideia contigo, foi bem legal. E pra tu que tá nos ouvindo, gurizada, vamos seguir eles nas redes sociais, Efeito Woodstock, vai estar tudo aqui embaixo na descrição. Não te esquece de se inscrever lá e vamos fortalecer todo mundo. E mais uma vez, segundo semestre desse ano vai vir coisa nova por aí. Tô falando isso vocês já fazem alguns episódios, então fiquem ligados, tá bom? Um beijo, se cuidem, até uma próxima e tchau!